Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E bem galera, os vikings foram uma civilização da região da Escandinávia que se destacou na história da Europa pelas suas atividades de comércio, exploração e colonização. O auge dessa civilização, conhecido como Era Viking, durou aproximadamente 300 anos, do final do século 8 ao século 11. O fim da Era Viking coincide com a conversão dos povos escandinavos ao cristianismo. Hoje, os vikings são retratados na literatura e nas telinhas como sujeitos enormes que usavam capacetes de chifre e cultivavam longas barbas loiras. Além disso, são descritos como navegantes bárbaros, cruéis e sanguinários. Mas o que é fato e o que é lenda nessa história desse povo, que até hoje desperta tanta curiosidade? É isso que vamos descobrir aqui no vídeo de hoje. Vocês pediram muito esse tema aqui no canal e aqui estou eu atendendo as suas solicitações. Então já deixa esse like e bora pro vídeo. Número 9. Guerreiros brutais. O primeiro ataque viking de que se tem registro ocorreu em junho de 793. O alvo foi um mosteiro na ilha britânica de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. De acordo com relatos da época, os vikings chegavam de forma inesperada e eram bastante rápidos e violentos nas suas ações. Um ano depois do ataque a Lindisfarne, outro mosteiro foi assaltado pelos vikings no norte da Inglaterra. E em 795 foi a vez dos mosteiros das Ilhas Ocidentais no nordeste da Escócia. A preferência pelos mosteiros se explica pelo fato desses lugares guardarem objetos muito valiosos e serem pouco protegidos. Afinal de contas, o que eles encontravam lá era justamente os padres e os monges. Número 8. O significado de viking. Durante um bom tempo, se pensou que o nome viking se derivava do nome da região de Viken, que fica ao redor do fiord de Oslo, na Noruega. O viking nada mais seria do que o habitante dessa região, mas isso não é verdade. A palavra viking vem do nórdico antigo viking, termo que designa não uma região, mas uma ocupação ou profissão, no caso a navegação. O nome vem de vik, que significa porto. O viking é o que se ocupa das atividades relacionadas ao porto. É o navegador que faz comércio, promove expedições, mas que também pode saquear e matar. Por isso, o termo viking também ganhou ao longo do tempo o significado de pirata. Número 7. Motivo dos ataques. Dentro de seus territórios, os vikings dedicavam-se sobretudo à agricultura e à pecuária. Mas também num dado momento, eles resolveram pôr seus navios, chamados de dracares, na água para atacar outros povos e ocupar novos territórios. E são dois os motivos pelos quais os vikings iniciaram sua expansão no final do século 8. O primeiro motivo foi o crescimento da população e a escassez de terras, que teriam pressionado os vikings a buscar novos territórios. Assim, com muita gente e poucas terras para cultivar, parte da população teria se lançado aos mares. Mas essa expedição só vale para alguns locais da Escandinávia. O segundo motivo, de um modo geral, o que motivou a expansão viking foi mesmo a busca por riquezas, ouro, prata e objetos preciosos. Isso era feito por meio de saques ou taxas impostas a outros povos. Outra maneira de conseguir riquezas era através da venda de escravos. Número 6. Os vikings descobriram a América. Por incrível que pareça, os vikings chegaram à América do Norte séculos antes desse continente ganhar esse nome. Após chegarem à Islândia e à Groenlândia, esses navegadores destemidos continuaram rumando a oeste, até que chegaram à atual costa do Canadá, mais ou menos 500 anos antes dos conquistadores espanhóis desembarcarem nas Antilhas. Incrível, não é mesmo? Segundo a saga dos groenlandeses, o explorador nórdico Bjarne Herjolfsson já teria descoberto o que hoje chamamos Canadá no ano 986. Teria sido o mau tempo o responsável por desviá-lo de sua rota para a Groenlândia. Herjolfsson limitou-se a contornar a costa daquelas terras desconhecidas. Anos mais tarde, Leif Erikson desembarcou por lá, tornando-se o primeiro europeu a pisar no Novo Mundo.
Ericsson ficou por lá algum tempo. Após descobrir videiras silvestres, ele deu àquela terra o nome de Vinland, ou Vinlândia, a terra do vinho. Depois disso, outras expedições foram feitas a Vinland, e Thorvald, irmão de Ericsson, chegou a morar lá por 2 anos, porém foi morto numa armadilha feita pelos nativos. Por isso, da próxima vez que alguém te perguntar quem descobriu a América, você já pode dizer que foi um viking. Número 5. O auge da civilização viking. Bem, como já dito, o auge da civilização viking coincide com o auge de sua expansão, e seu declínio coincide com o fim das invasões no século XI, mais especificamente em 1066, com a derrota do rei da Noruega Haroldo Hardrada na Batalha de Stamford Bridge. Essa batalha terminou com o fracasso da última invasão escandinava da Inglaterra e pôs um ponto final à era viking. Mas há alguns fatores mais amplos que explicam o fim desse período. O primeiro deles é o aprimoramento da resistência. Os outros povos melhoraram suas defesas, aumentando a dificuldade dos invasores vikings. O segundo ponto foi a diminuição da vantagem militar nos mares em relação aos outros povos, até porque as defesas inimigas terrestres e navais estavam melhor preparadas. O terceiro ponto foi a propagação do cristianismo por toda a Europa, inclusive nos países nórdicos. E em último ponto, a assimilação às culturas locais dos vikings e seus descendentes que haviam imigrado há mais tempo. Isso significou uma perca de contato com a sua cultura de origem. Número 4. Qual era a altura de um viking? Bem, os vikings geralmente são representados como louros, fortes e grandalhões. No que se diz respeito à fisionomia, eles eram semelhantes aos atuais habitantes da Noruega ou da Dinamarca, mas com certeza eram mais baixos. Foram feitas algumas análises em restos mortais que revelaram que um homem viking tinha em média 1,72 contra 1,82 de um dinamarquês atual. Uma mulher viking tinha em média 1,59. Uma dinamarquesa do século 21 tem 1,68, ou seja, 10 centímetros quase de diferença, né? 9 centímetros aí para ser mais exato. Acertou, miserável! Número 3. Havia escravos na sociedade viking? A resposta para essa pergunta é sim, havia escravos na antiga Escandinávia. Eu já falei aqui das expedições nórdicas, que marcaram o auge da chamada Era Viking. Nessas expedições, além do fruto da pilhagem, os viajantes guerreiros também aprisionavam pessoas submetidas à escravidão. Essas pessoas escravizadas podiam ser negociadas. O comércio de escravos era uma prática bastante comum entre os vikings. Outra forma de lucrar com a captura de pessoas era o pedido de resgate às famílias. Número 2. Os vikings eram modernos. Os vikings estavam bem à frente de seu tempo em termos de igualdade de gênero. Talvez não se possa falar em igualdade de gênero entre os vikings, mas é claro que nesse quesito eles estavam anos-luz à frente da Europa cristã. Havia divisão de tarefas na sociedade viking e o papel primordial da mulher era cuidar das crianças e das atividades domésticas. Até aí nenhuma novidade, mas não havia diferenças entre homens e mulheres perante a lei. As mulheres poderiam se tornar proprietárias de terras e administrar o próprio dinheiro. Além disso, compartilhavam com os homens o mesmo direito de solicitar o divórcio. Número 1. Qual era a religião dos vikings? Bem, antes da disseminação do cristianismo na Escandinávia, os povos nórdicos eram politeístas, ou seja, adoravam muitos deuses como os antigos gregos. Não há um nome específico para o sistema de crenças viking, mas geralmente se refere a ele como religião nórdica antiga ou paganismo nórdico. Alguns dos principais deuses da mitologia nórdica são Odin, deus principal e governante de todos os deuses. Também tem Thor, deus da guerra e do trovão. Frigga, deusa mãe, esposa de Odin, é deusa da fertilidade e da família. Balder, que é o deus da luz. E Vidar, deus da vingança, além de outros. E aí galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários, pois eu estou ansioso para saber de vocês. Além disso, me diz aqui, você já sabia de algumas dessas curiosidades ditas aqui no vídeo de hoje? Comenta aqui também que eu quero saber, hein?
Não esquece de deixar o like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas curiosas como você. Eu separei mais 2 vídeos incríveis para você passar mais um tempinho aqui comigo, né? Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Fui!